E você vai ler comigo o versículo 40 e depois o 52. Não estranhe, depois a gente vai seguir no fluxo do texto. Mas, nesse momento, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o 52. Assim diz a palavra de Deus. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora verso 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Mais uma vez, Senhor, chegamos a Ti, suplicando a Tua bênção, a Tua graça, a direção do Teu Santo Espírito para, por meio da Tua palavra, o Senhor falar ao Teu povo, e que se também há em nosso meio hoje alguém que não tem Jesus como Salvador, que seja o dia da sua salvação. E para o Teu povo, que o Senhor traga edificação do Teu rebanho aqui, pois precisamos da Tua graça, intervenção, a graça do Senhor para poder agir em nossos corações, pois sem Ti nada podemos fazer. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, famílias edificadas na rocha da verdade, na rocha da palavra. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, onde ele comparou o homem prudente com o homem insensato. Estamos então buscando, à luz da palavra de Deus, o que seria este homem sábio, este homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha da obediência, da verdade da palavra de Deus, a rocha da sabedoria, como a gente viu hoje. E hoje eu queria trabalhar com os irmãos sobre a rocha da autoridade. Já é bem sabido, já é bastante difundido que estamos vivendo em uma crise no que se refere ao conceito de autoridade, sobre esta estrutura que claramente Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden, sendo Ele o Criador, que está acima de tudo e todos, soberano, mas que também atribuiu ao homem esta estrutura familiar, aonde, apesar de que homem e mulher tivessem valores iguais diante do Criador, eles teriam atribuições diferentes, cada um no seu papel no que se refere tanto à família como à sociedade. Então, para muitos estudiosos, hoje existe uma grande crise de autoridade, aonde principalmente a sociedade, ocidental, ela muitas vezes não concebe o que a própria palavra de Deus diz sobre este assunto. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que também as famílias cristãs, será que também a Igreja de Deus entende o que seria a autoridade que vem do próprio Deus? Então, diante desses grandes desafios, precisamos de famílias inabaláveis, famílias firmadas na rocha, famílias que, apesar dos grandes desafios, elas se estruturam neste aspecto familiar sobre o papel de cada um no que se refere à autoridade, e tendo a palavra de Deus como referencial, como bússola, como de fato este aspecto que vai então reger a família do Senhor. Então, nesse sentido, eu queria apenas fazer uma referência a uma pesquisa que foi realizada pela Universidade
a Mackenzie, em São Paulo, e os irmãos podem ter acesso a esta pesquisa qualitativa. Essa pesquisa ela foi dirigida por um professor, pastor presbiteriano, chamado Felipe Fontes, e ele fez essa pesquisa qualitativa, perguntando aos pais crentes, quais seriam então os maiores desafios hoje de entender o que se refere à autoridade que Deus estabeleceu aos pais e como poder criar filhos nesta época. Então ele chegou à conclusão, pelo menos aqueles que na amostra foram pesquisados, ele disse que o maior desafio de ser pai e mãe nos dias de hoje é evitar o risco de delegar nossa responsabilidade para o mundo contemporâneo e virtual. As facilidades do mundo, do mundo atual, nos dão a falsa impressão de que podemos criar filhos por aplicativo. É verdade, podemos, o que não teremos é a certeza de que estaremos criando pessoas sensíveis, com facilidade de se relacionar com outras pessoas, que têm empatia com um coração que ama a Deus. Somos espelhos para os nossos filhos. Então não basta termos tempo para estar com nossos filhos. Precisamos investir em tempo de qualidade, sermos intencionais nos relacionamentos ou no relacionamento com eles. Então, diante desta pesquisa e diante desse desafio, eu queria trazer hoje, irmãos, sobre a família de Jesus, né? Jesus sendo o próprio Deus, o Deus que se encarnou. A Bíblia diz que a concepção de Jesus foi milagrosa, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas de fato ele foi gerado em um ventre, e ele também teve, por assim dizer, um pai humano, não um pai biológico, obviamente, mas José, ele foi o pai de Jesus, e acredito que em Lucas capítulo 2 nós temos um retrato muito bem definido sobre esta época de Jesus, e como podemos então extrair para as nossas famílias hoje em dia. Então o nosso tema hoje é famílias edificadas na rocha da autoridade. Eu queria trabalhar com os irmãos na perspectiva de que famílias firmadas na rocha da autoridade, estabelecida por Deus, são aquelas em que os pais exercem com fidelidade sua responsabilidade, conduzindo seus filhos no caminho da obediência e no temor do Senhor. Então, a pergunta que podemos levantar agora é: será que nós estamos terceirizando a educação ou a orientação, ou melhor ainda, a formação da nossa família? Será que nós estamos delegando a outros este aspecto estrutural, criacional e criado por Deus, que é a responsabilidade do marido, da esposa, do pai e da mãe, estruturar a família dentro deste aspecto que Deus estabeleceu? Ou nós temos simplesmente nos resignado, cruzado os braços e temos delegado então a outras pessoas? Então, diante disso, eu queria extrair desse texto, especificamente do versículo 41 ao versículo 52, e eu fiz questão de ler o versículo 40, porque o versículo 40 e o versículo 52 de Lucas, ele serve como uma moldura para mostrar esta fase de Jesus, que ele cresce, ele está no versículo 40 como um bebê, como uma criança, que ali ela foi circuncidada, você pode ver o contexto, e ela cresce em sabedoria e em graça, e no versículo 52 ela ele já está um jovenzinho de 12 anos, um jovenzinho já na condição de poder ser interpelado e poder considerar como os mestres da lei no templo, e a Bíblia diz também que ele cresce em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, irmãos, o meu objetivo hoje não é tão difícil de entender, é apenas nos alertar no que se refere à nossa responsabilidade, o nosso papel de autoridade como famílias firmadas
na rocha pela qual o próprio Senhor nos outorgou esta autoridade. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu queria mostrar a vocês que esta autoridade era uma autoridade responsável. Esta autoridade dada por Deus, que foi cumprida por José e Maria, foi uma autoridade não assumida de qualquer forma. A Bíblia dá claros indícios de que eles eram responsáveis pela criação de Jesus. Agora isso aqui me deixa de joelhos, porque imagina você criar Deus, por assim dizer. Às vezes a gente tem um pensamento acerca da humanidade de Jesus, como se Jesus, ele não foi uma criança que ele aprendeu a ler, que ele aprendeu a se desenvolver dentro daquele contexto familiar. Eu quero dizer aos irmãos que nós não podemos pensar assim. Jesus estava neste lar judeu, onde havia, já expliquei, um pai, José, e também uma mãe, esta mãe que nós bem conhecemos, chamada Maria. Então perceba, irmãos, que tanto Maria como José, eles tinham uma responsabilidade diante de Deus para poder ser autoridades na vida de Jesus. O texto vai dizer no versículo 41, e aí eu peço que você leia comigo, Lucas 2, versículo 41 e 42, o texto diz: ora, todos os anos, atenção, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então perceba, irmãos, que aqui há um retrato muito bem definido da agenda de uma família que cumpria cabalmente a lei de Moisés, e que nós não precisamos ter dificuldade em relação a isso, porque aqui era, vamos assim dizer, a religião da época, a religião autorizada por Deus. Eu posso dizer que Maria e José eram pais piedosos, pais crentes, justos diante de Deus. Então, nesse sentido, irmãos, José e Maria, preste bem atenção ao texto, eles faziam questão de cumprir exatamente tudo o que estava na lei. Eu não estou dizendo que eles eram perfeitos. O que eu estou dizendo é como figura de pai e mãe, eles tinham esta responsabilidade responsável. Se você voltar ainda ao contexto, você vai ver nos versículos 39, que eles então levaram Jesus para ser circuncidado, e eles fizeram tudo conforme a lei de Moisés. Então eles cumpriam o que a lei de Moisés dizia. Veja versículo 39, versículo 41 e 42, era costume deles irem todos os anos a Jerusalém, para poder cumprir uma das festas mais importantes dos judeus, que seria, aí veja o texto, seria então a festa da Páscoa. Eles moravam ao norte, eles moravam em Nazaré, e lá então eles se conduziam como peregrinos, também junto com outras caravanas de familiares, de amigos, de pessoas, e eles iam juntos para Jerusalém para adorar a Deus, para sacrificar, para poder experimentar este momento espiritual entre famílias, entre os clãs de Israel, o dia tão importante que seria o dia da Páscoa. Nesse sentido, irmãos, podemos claramente categorizar de que eles tinham isso na sua agenda. Havia uma agenda, havia uma programação. Percebam que eles eram pais com autoridade sobre Jesus, e eles eram responsáveis para criar aquela criança na lei de Moisés. Agora, irmãos, quando a gente fala isso sobre uma criança qualquer, isso é fácil de conceber, você concorda? Mas estamos falando de Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Talvez a gente pode pensar assim: pastor, será que Jesus precisava ir todo ano para Jerusalém? Será que ele precisava ir todos os anos sacrificar a Páscoa? Sim! Humanamente falando, Jesus era uma criança. E Jesus se desenvolveu, conforme diz o texto, tanto no versículo 40 como no versículo 52,
Ele se desenvolveu como qualquer uma outra criança, nascida em Israel, nascida em Belém, depois levada para o Egito, depois finalmente estabelecida lá no vilarejo de Nazaré. Então, irmãos, este retrato que os pais de Jesus mostram para nós, quando eles cumpriam tudo conforme a lei, todos os anos eles iam a Jerusalém, segundo o costume, ou seja, havia uma programação, havia este aspecto que a família dava prioridade a esta agenda, aonde esta agenda era uma agenda para poder estabelecer nesta autoridade responsável a identidade espiritual daquela família. Irmãos, em um mundo onde os pais estão sobrecarregados, onde por muitas vezes a agenda familiar, a agenda espiritual familiar fica sufocada, se faz necessário sermos responsáveis para estabelecer esta agenda para a nossa família. Eu tentei imprimir sobre esta agenda, sobre esta, vou usar esse termo, esta cultura dentro da nossa casa, o aspecto do descanso do sábado para o domingo, não um descanso sabático, mas a ideia de fato era poder, de alguma forma, poder se preparar para o domingo, o dia de domingo em si, termos mais tempo silencioso dentro de casa, descansar um pouco mais, para que a gente possa estar mais sossegado para juntos irmos para a igreja. Mas às vezes parece que nós, eu digo no modo geral, irmãos, nós não damos prioridades a isso. Muitos lares, eles têm se sufocado, sobretudo no dia de domingo, e eu estou aqui usando apenas um exemplo para esta grande agenda. O dia de domingo muitas vezes fica sufocado, e o que vai perder qualidade de tempo, de espiritualidade, é justamente a agenda da igreja. Ou será que só na minha realidade isso acontece? Somente aqueles que pela graça de Deus, eu pastoreio, eu auxilio esses irmãos. Quantas vezes a gente não chega na igreja tão cansado? Quantas vezes os nossos filhos estão tão saturados com tantas coisas e eles não conseguem ficar uma hora dentro de um recinto desse para cultuar a Deus? Perceba, irmãos, José e Maria, eles tinham autoridade sobre o menino Jesus, o menino Deus, e todos os dias, todos os anos, eles iam ao templo, eles cumpriam tudo conforme a lei de Moisés, segundo o que era de costume. Então, se eu perguntar aos irmãos qual é a prioridade da sua família, o que é que você diria? Qual seria a prioridade da sua família? Pensando sobre prioridades, eu trouxe aqui um recorte muito bem específico do que seria talvez a prioridade de algumas famílias. Eu acho que todos os irmãos, se não todos, a maioria já conheceram um homem chamado Steve Jobs, né? Sim ou não? E este homem já morreu há um tempo atrás, e ele é ícone de sucesso, ele é uma pessoa muito famosa, e quando Steve Jobs morreu, houve um levante nos Estados Unidos sobre qual seria o próximo Steve Jobs. Qual seria o próximo homem ou mulher? Qual seria a próxima pessoa que substituiria este ícone para o mundo de grande sucesso? Então, diante disso, a CNN, ela publicou na época uma matéria. Essa matéria está vinculada no dia 24 de janeiro de 2012, com esse título, e você pode depois ver, inclusive, até a pessoa, a mulher que é professora de uma universidade importante dos Estados Unidos, ela estabeleceu alguns aspectos sobre este levante social nos Estados Unidos. Então, o artigo discutia justamente isso. Os pais deveriam priorizar o incentivo à criatividade, à independência intelectual, à criatividade, à resolução de problemas, à exposição a experiências variadas, à liberdade para experimentar e falhar. Então houve um grande levante em relação a isso.
Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Após os desdobramentos disso, vou mostrar aos irmãos que após o desdobramento disso, e a matéria conclui dizendo que houve-se então uma alta expectativa na excelência acadêmica dos filhos. E aqui eu estou falando no aspecto norte-americano, que eu acho que não seria muito diferente do nosso. E aqui, irmãos, eu não quero demonizar, aqui eu não quero dizer que é pecado, que você queira que o seu filho, ele de fato ele tem uma carreira acadêmica, profissional. Eu não estou falando nada disso. Estamos falando apenas de prioridades. E nesse sentido, a matéria disse que se elevou a pressão para as crianças, para os adolescentes, para os jovens desta região nos Estados Unidos. O desdobramento disso, irmãos, é que também logo em seguida, há 2 anos depois, começou-se a se perceber que estudantes da área do Vale do Silício sofreram por tanta pressão social, pressão pela qual eles precisavam mostrar desempenho e sucesso em relação a isso, que começou-se também a existir um aumento do suicídio de adolescentes. Eu queria que os irmãos, eu sugiro aos irmãos que vocês pesquisem sobre isso. 2012 a 2015, sobretudo na Califórnia, no Vale do Silício, em uma cidade chamada Palo Alto, aonde neste contexto a pressão era tão grande a estes jovens que começou-se a se ver também um índice elevado de suicídio. Isolamento emocional dentro da família, escolas com ambiente competitivo intenso, produziu então, irmãos, uma triste realidade sobre esses adolescentes. Adolescentes, jovens, adultos, cometeram suicídio em Santa Clara, onde está localizado o Vale do Silício, e a maioria desses jovens enfrentaram justamente esta pressão de querer ser o próximo Steve Jobs. Então eu pergunto aos irmãos, será que isso vale a pena? É claro que não vale. Não estou dizendo que aqui poderia surgir um ícone, uma pessoa importante na história da tecnologia de qualquer uma outra área. Irmãos, eu não estou falando disso. Eu quero que vocês me entendam, por favor. O que eu estou trazendo para a nossa reflexão é o retrato de José e Maria. Este homem e esta mulher simples, porém, pessoas justas diante de Deus, que tinham o costume de ir a Jerusalém a adorar, de poder colocar na sua agenda a prioridade espiritual da família. E o texto diz que eles cumpriam tudo conforme a lei de Moisés. A pergunta que eu faço, irmãos, é: qual é a prioridade da nossa família? Deixa eu tentar exemplificar aqui. Se você tem condição, você tem muita condição de poder dar uma boa educação ao seu filho, de poder investir, seja em uma escola de sistema, né, doméstico, homeschooling, ou qualquer uma outra coisa, ou até mesmo fora. Ou se você tem uma boa condição de poder suprir a sua família, por exemplo, um aspecto para a saúde, um bom plano de saúde. Eu pergunto aos irmãos, isso é ruim? Você dá uma boa educação aos seus filhos, você dá um bom plano de saúde aos seus filhos, isso é ruim, irmãos? Claro que não! Mas por que quando se refere à vida espiritual, a gente dá qualquer coisa para os nossos filhos? Quando se refere ao investimento espiritual da nossa família e dos nossos filhos, parece que, além de ser mais do que suficiente aquelas poucas horas na igreja, por qualquer coisa a gente quebra a rotina e não vai para o culto, por exemplo. Eu estou dando só um exemplo. Pode ser que isso seja um retrato, irmãos, que a nossa autoridade no que se refere à responsabilidade espiritual da nossa família está enfraquecida.
ou talvez está até mesmo prejudicada. Eu peço que os irmãos pensem nisso. Sejamos responsáveis por nossa família. Esta autoridade responsável Deus lhe deu, viu, pai? Marido, Deus lhe deu também, viu, mãe? Esposa, vocês são responsáveis de conduzir o lar em uma agenda espiritual para a glória do Senhor. Responsáveis na autoridade, mas também a autoridade ela é inegociável. Ela não pode ser transferida para outros. E aí, irmãos, acontece um episódio muito pitoresco, muito interessante com Jesus. Veja comigo o versículo 43 em diante. Acompanhe comigo na Bíblia. Lucas 2, a partir do versículo 43, o texto diz: E regressava a eles, terminados aqueles dias, e ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viriam na companhia da caminho e andaram, viria de companhia pelo caminho, andaram caminhando um dia inteiro e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Versículo 45. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então perceba que, por algum motivo, Jesus ficou e houve aí um contratempo, vamos dizer assim. Tanto Maria como José não sabiam que Jesus tinha ficado em Jerusalém. E agora eles estavam retornando para Nazaré e de repente eles se deram conta. O texto é muito detalhado no que se refere a isso, não é? Eles perderam Jesus temporariamente. Teve uma vez que eu perdi o meu filho no shopping. E a culpa foi minha mesmo. Eu nem vou perguntar dos pais aqui, pai e mãe, que perdeu alguém, algum filho, alguma vez. Não vou perguntar para não dar problema, né? Eu já perdi um dos meus filhos no shopping. E aqui eu entendo, irmãos, que a confiança em Jesus era tão grande, e aqui eu estou fazendo uma inferência ao texto, a confiança em relação a Jesus era tão grande, que eles estavam despreocupados. Eu não acredito que eles foram irresponsáveis. Pode alguém fazer esta leitura do texto, ok? Será que José e Maria não foram pais irresponsáveis? De ter deixado este menino de 12 anos assim, meio que entregue, né, aos familiares, aos conhecidos, para que ele pudesse voltar na caravana com alguém? E aí eles precisaram caminhar um dia inteiro, imagina aí, um dia inteiro para poder perceber aonde está Jesus. Eu não acredito, irmãos, que o texto nos indica esta irresponsabilidade. Ao contrário disso, eu acredito que José e Maria, ao perceber este momento de tensão, este momento de contratempo, eles tomaram para si a responsabilidade. Essa responsabilidade foi inegociável. O texto diz que eles começaram a procurar. Veja o versículo 44. Eles começaram a procurar entre parentes e com conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém. E isso aqui implicaria em muitas coisas, em desgaste físico, em desgaste emocional, no que se refere a desgaste econômico. Agora eles não estavam mais na companhia da caravana, dos seus familiares, daqueles peregrinos. Eles iam voltar só, mas independente das circunstâncias, eles assumiram a responsabilidade de pais. Pais são responsáveis por seus filhos, por sua família. Irmãos, isto é inegociável. Nós precisamos assumir, e aqui eu queria me dirigir, talvez a novos pais e mães, a novos casais, quem sabe aqui, que certamente vocês são bem instruídos em relação a isso. Mas nunca esqueçam disso. A responsabilidade do lar é de vocês, não é do vovô, não é da vovó, não é do sogro, não é da sogra.
a responsabilidade do lar é do marido como cabeça nessa estrutura de autoridade que a Bíblia mesmo estabeleceu, e da sua esposa que está ao seu lado para poder estruturar este lar, e isto deve ser inegociável. Eles estavam prontos para voltar a Jerusalém. O texto vai dizer, irmãos, que quando eles voltaram a Jerusalém, passaram-se 3 dias. Veja comigo o versículo 43. Versículo 45 e 46, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele, e aconteceu que passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Passou-se 3 dias, a gente não pode imaginar, aliás, a gente pode imaginar isso, mas nós às vezes fugimos desta implicação do texto. Como foi custoso para Maria e José voltarem nessa jornada e por 3 dias finalmente encontrar Jesus no templo. Aquele jovenzinho de 12 anos, assentado, perguntando aos doutores, interrogando aos doutores e ao mesmo tempo também considerando. E aqui mostra, irmãos, claramente que José e Maria, eles não negociaram a sua autoridade, a sua responsabilidade como pais. Para isso, irmãos, precisamos entender que nós também não podemos terceirizar a autoridade e justamente a responsabilidade da formação dos nossos filhos ou da nossa família. Graças a Deus pelo sistema de homeschooling, acredito eu que é um sistema maravilhoso que protege muito a família, mas nem sempre todas as famílias têm condição de poder colocar os seus filhos em um sistema assim, e os seus filhos são colocados em um sistema educacional, por assim dizer, tradicional no nosso contexto. E às vezes a escola diz que os pais são parceiros na educação dos filhos. Não, senhor, não, senhora. Os pais, eles são responsáveis e não parceiros. Vocês percebem a diferença? Uma vez eu ouvi isso de uma diretora, dona de uma escola que os meninos estudavam. Ela chegou para mim e disse: pai, muito obrigado pela parceria na educação dos seus filhos. Eu disse: não, professora, eu não sou parceiro, eu tenho a autoridade e a prerrogativa de formá-los e educá-los. Eventualmente vocês despejam para eles conteúdos, mas a educação da família é do pai e da mãe. Mas infelizmente muitos não pensam assim, ou até pensam, mas por conta da comodidade, muitas vezes delegam para outras pessoas. Então, por favor, meus irmãos, espero que aqui ninguém tenha esse espírito do mundo de terceirizar, sobretudo terceirizar a formação da sua família. José e Maria não pediram ajuda, não é que eles não poderiam pedir, mas eles assumiram o papel de voltar a Jerusalém e procurar Jesus e finalmente encontrar. Finalmente, irmãos, eu queria falar sobre a autoridade confiável. A autoridade responsável foi estabelecer a este lar uma agenda espiritual. Depois eles partiram para esta responsabilidade inegociável. José e Maria voltaram para Jerusalém. Os dois eram responsáveis pelo menino Jesus. Mas agora, irmãos, a gente vê na relação entre pai e filho esta autoridade confiável. Veja comigo, irmãos, versículo 47, a Bíblia diz que quando Maria e José viram e ouviram que Jesus estava assentado no templo, veja comigo o versículo 47, o texto diz: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas.
E quando o viram, aqui está falando de José e Maria, e quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, atenção, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, a palavra aí é aflitos, angustiados, ansiosos, te procurávamos. Jesus então respondeu, versículo 49, ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Interessante agora, né? Quem falou com Jesus foi Maria, não foi José. E aqui não tem nada de uma inversão de autoridade, viu? O pai tem autoridade, a mãe tem autoridade sobre os filhos. Nada de estar dizendo, fale com seu pai ou fale com a sua mãe. Os dois têm a autoridade, e aqui a interlocutora desta autoridade foi Maria. E é interessante que Maria diz, meu filho, por que você fez isso? E eu fiquei pensando nesta frase, irmãos. Uma mulher, uma serva de Deus, mas pecadora, tendo que interpelar o seu filho, que é Deus. E ela diz, por que você fez isso? Estávamos à tua procura, eu e o teu pai estávamos aflitos. Eles estavam, em primeiro lugar, maravilhados, porque eles sabiam da identidade messiânica de Jesus, não era um segredo. Mas tudo estava se revelando, irmãos. A gente não tem quase nenhuma informação da infância à juventude de Jesus. Na realidade, eu diria que esse texto é o único que traz mais estas informações. E Jesus, como este jovem de 12 anos, agora inaugurando o seu momento no templo, conversando com homens adultos, doutores da lei, e os seus pais ficaram maravilhados. Mas ao mesmo tempo que eles ficaram maravilhados, sabendo que Jesus era uma pessoa confiável, claro, é o Messias, é o menino Deus, é o jovem Deus, mas além de maravilhados, a Bíblia diz que eles ficaram aflitos, angustiados. Como pais humanos que eram, eles se preocuparam com Jesus. E por isso Maria interpela a Jesus e diz, por que você fez isso conosco? E Jesus diz, convinha que eu tratasse negócios na casa do meu Pai. E agora Jesus, sendo Deus, o Deus Filho encarnado, ele coloca o seu Deus Pai, por assim dizer, sob esta autoridade também. Jesus agora está tratando dos negócios do seu Pai Celestial. Lembra, irmãos, que Jesus é Deus, completamente Deus, mas na sua humanidade ele se esvaziou. Ele tomou a forma de homem, de servo, como uma criança de 12 anos, agora ele estava submisso ao seu pai e estava cumprindo exatamente os negócios da casa do seu pai, como um jovem judeu responsável pelos negócios da família. Isso aqui é maravilhoso. Só nesse texto poderíamos escavar muito mais. Mas apenas eu queria dizer que neste mistério da união hipostática de Jesus, né, seria a natureza humana e a natureza divina de Jesus. A sua mãe e o seu pai humano estavam preocupados com eles, mas ele responde aos dois dizendo, eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. E ao mesmo tempo que eles estavam aflitos, eles ficaram confortados. Por quê? Veja, irmãos, versículo 50. Eles não compreenderam essas palavras, a profundidade dessas palavras. Eles não compreenderam, mas a Bíblia diz que Maria guardava tudo em seu coração. Veja 51. Maria guardava todas aquelas informações no seu coração. E no versículo 51 também diz, irmãos, que apesar de Jesus ser Deus, e de que ele
na realidade tinha autoridade sobre José e Maria, atenção, isso aqui é muito importante, ele também se sujeitou aos seus pais humanos. Perceba versículo 51. A Bíblia diz que Jesus então desceu com eles e voltou para Nazaré, porque Jesus era o que dos seus pais? Veja versículo 51. Submisso, sujeito a eles. Perceba isso aqui, irmãos. Aqui é o Deus encarnado. E a Bíblia diz que o Deus encarnado entendeu dentro do conceito familiar de autoridade que ele precisava se submeter aos seus pais humanos. Jesus era muito mais do que José e Maria, infinitamente maior, irmãos. Mas nessa condição da sua humanidade, a Bíblia diz que Jesus voltou a Nazaré, se sujeitando aos seus pais. Aqui tem uma aplicação para os filhos que estão aqui, às crianças, aos jovens, aos adolescentes e até mesmo aos adultos. Adultos que ainda são filhos, que estão sob a tutela dos seus pais. A Bíblia diz claramente que vocês devem se submeter à autoridade dos pais, do pai e da mãe. Amém, filhos? Foi fraco. Amém, filhos? Amém. Eita! Essa história que o mundo diz que você é autônomo e que você tem a liberdade, não é o que a Bíblia diz. Ora, se o próprio Jesus, sendo Deus, ele foi submisso aos seus pais, imagine vocês. Eu já não tenho mais os meus pais, tem outras autoridades acima de mim que eu devo honra a eles, mas este nível de autoridade de pai e mãe eu não tenho mais. Mas eu quero falar a você, principalmente você que ainda está embaixo da tutela dos seus pais. Honrem os seus pais, porque isso é justo. É o que Efésios capítulo 6 diz, é o que Colossenses capítulo 3 diz. Efésios capítulo 6 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Irmãos, esta estrutura de autoridade quem deu foi Deus. Inclusive, até pessoas do mundo já têm reconhecido isso. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre um livro chamado Síndrome do Imperador. A autora deste livro não é uma cristã. Eu nunca li este livro, mas eu ouvi um podcast desta autora. Fiquei muito curioso em ler este livro. Pelo jeito, eu tentei pesquisar, não consegui ir a fundo, não consegui perceber se ela é cristã ou não. Mas ela fala sobre a Síndrome do Imperador. Já já eu falo sobre este livro. Fazendo uma aplicação, irmãos, precisamos colocar o nosso lar como um porto seguro. Deve haver uma relação confiável entre pais e filhos. Assim como Jesus confiava nos seus pais e era sujeito a eles, assim também Maria e José, apesar daquela aflição imediata, eles descansaram no Senhor no que se refere a esta relação. Os pais devem ser os melhores amigos dos seus filhos, mas entenda a palavra amigo, viu? Aqui não é parceiro. A minha mãe chamava parceiro. Ainda existe essa palavra? Parceiro. Você é os seus parceiros, né? Pai não é parceiro de filho, não, mas é amigo. Aonde vai estar ao seu lado o filho em qualquer momento, em qualquer circunstância, viu, filhos? Às vezes os filhos crescem, fica com o pescoço mais duro, né, Samuel? Você está crescendo, ó, bonito, viu? Aí às vezes os filhos acham que os pais são inadequados. Não estou dizendo que é o caso de vocês, não. A família deve ter esta autoridade como um porto seguro, confiança e responsabilidade. Então esta autora
que escreveu sobre a síndrome do imperador, ela diz o seguinte: olha só, se essa mulher é cristã ou não, eu acho que ela não é. Mas olha só o que essa autora diz, em uma parte importante do seu livro: se porte como pai e mãe. Isso, irmãos, por favor, isso não é óbvio? Eu acho que eu vou, pastor Rubens, escrever uns livros também para ver se ganha um dinheirinho. Porque isso é muito óbvio, irmãos. O pai e a mãe se portar como o quê? Mas, irmãos, me permita aqui a maneira jocosa que agora eu vou tentar representar. Tem muito pai e mãe boboca, viu? Que fica tentando tirar selfie do seu filho. Sabe? Tem muito pai e mãe que se torna parceiro dos seus filhos. E são os filhos que mandam nos pais. Isso não vai dar certo, irmãos, porque não está dentro do que Deus prescreveu no que se refere à estrutura de autoridade familiar. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Então, pai e mãe, sejam pai e mãe, não como déspotas, não como irresponsáveis, não como pessoas que ultrapassam aquilo que a Bíblia estabeleceu. Essa autora também diz que os pais devem saber dizer não. Isso é tão óbvio também, irmãos. Os pais não saberem hoje em dia dizer não aos seus filhos. Maria interpelou Jesus, sendo Deus, ela disse: filho, por que você fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos. Imagina, irmãos, nós não podermos interpelar os nossos filhos, não poder negar aquilo que entendemos que é mal para eles, ou até mesmo estar para além daquilo que podemos oferecer para eles. Saiba dizer não, a autora diz, e finalmente, olha o que essa autora diz: use a disciplina como instrumento de educação. Isso aqui eu achei muito interessante. Usar a disciplina como instrumento de educação. A Bíblia já fala da disciplina? Vou perguntar de novo. A Bíblia já fala de disciplina? Sim. Mas uma autora, provavelmente secular, ela precisa usar a sua expertise intelectual para dizer hoje em dia aos pais que eles precisam disciplinar os seus filhos. Não deveria ser assim, irmãos, no nosso lar, no lar que é edificado sobre a rocha. Deixa eu concluir, irmãos, então, sobre esta ideia de autoridade. Uma autoridade responsável, uma autoridade que coloca a família em prioridade espiritual. A agenda da família se envolve naquilo que, em primeiro lugar, é buscar ao Senhor. Nesta autoridade que ela é inegociável, você não vai passar para outros. E nesta autoridade que ela é confiável, existe uma ponte entre os pais e os filhos, aonde aquele lá é confiável. Tem uma nota muito triste, irmãos, muito triste na vida de um dos patriarcas. Eu queria que você fosse comigo, a gente vai sair agora do exemplo de Jesus, Maria e José, para Gênesis capítulo 27. Vá comigo para Gênesis capítulo 27. Olha que nota triste na família da aliança, na família do patriarca. Gênesis capítulo 27. Se você já estiver comigo, estamos aqui na família de Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, e o capítulo 27 é um dos capítulos mais tristes no que se refere à autoridade quebrada dentro de um lar. Nesta ocasião, Isaac promete a Esaú, por causa de um prato de guisado, de uma comida que ele queria, então ele diz a Esaú que poderia dar até a primogenitura para ele. A esposa de Isaac escuta, Rebeca escuta, então ela finge que
Jacó é Esaú, e de repente Jacó, passando-se por Esaú, chega com a caça. Aí aqui a gente chega no versículo 20, atenção. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, meu filho? Está falando da caça. E ele disse, atenção, olha o que Jacó, dizendo-se Esaú, disse ao seu pai Isaque: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Preste atenção, meus irmãos. Só existe uma única vez no capítulo 27 de Gênesis que aparece a palavra Senhor, Deus. E no momento que aparece é no momento de uma mentira. Jacó, se passando por Esaú, ele diz: não, meu pai, o Senhor Deus de você me mandou a caça, e por isso que foi rápido. Aí o pobre de Isaque, que também não é pobre não, mas a voz é de quem? A voz é de Esaú. Os pelos nos braços, vem aqui, meu filho, deixa eu te apalpar, olha que tristeza. O cheiro é verdade, é de Esaú, as mãos, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim, que já estava prescrito, Jacó receberia a primogenitura, porque ele foi escolhido por Deus. Mas diante desta trapaça, irmãos, Isaque abençoa a Jacó, pensando que era Esaú. E nesse triste relato do patriarca Isaque, a única vez que aparece o nome de Deus é em uma mentira. Que tristeza, irmãos, se não fosse a graça de Deus na nossa vida também. Então, dizer aos irmãos, à guisa de conclusão, a autoridade é um conceito divino, viu? Pai e mãe, marido e esposa, filhos, entendam que a autoridade é uma bênção dada por Deus. Amém? Amém. Senão viveríamos em uma anarquia. Em todos os níveis, a autoridade é bom. Os nossos filhos deveriam ser exemplos de poder tratar autoridades na escola, no aspecto cívico, as nossas autoridades constituídas, porque começa dentro de casa. Meu papai e minha mamãe é a autoridade na minha vida. A autoridade, irmãos, é um conceito divino. Não escute as vozes do mundo, as vozes pragmáticas, as vozes filosóficas, porque se nós ouvirmos a voz de Jacó, se passando por Esaú, nós vamos danificar os fundamentos do nosso lar. Que possamos ouvir a voz de Deus, possamos ouvir o retrato de José e Maria, mesmo angustiados e sabendo quem é Jesus, eles receberam para si a autoridade de buscá-lo e poder interpelar acerca do assunto. E Jesus Cristo, irmãos, é o nosso exemplo de autoridade submissa. Parece uma antítese, né? Parece um paradoxo. Como assim, pastor? A autoridade submissa. Porque Jesus sendo Deus, atenção, Jesus sendo Deus, esvaziou-se como um servo. E aqui o texto diz que ele foi submisso a Maria e José e voltaram embaixo da tutela desses pais humanos. Então Jesus é o paradigma de uma autoridade submissa. Então os pais que estão aqui, vamos nos submeter a Deus para poder construir o nosso lar sobre a rocha da autoridade. Autoridade responsável, autoridade inegociável, mas essa autoridade confiável, não como um déspota, mas como aquele que os filhos, a esposa, todos possam confiar um no outro. Não como a família de Isaque, que só falou o nome de Deus, do Senhor, por causa de uma mentira. Que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso lar na autoridade dada por Deus. Obrigado, Senhor.
por tua palavra, por esse texto tão rico, maravilhoso, de que Jesus, por assim dizer, Senhor, se separou dos seus pais humanos e neste contratempo ele nos mostra que ele era submisso aos seus pais. Obrigado por José e Maria nos dar exemplo de autoridade responsável de conduzir o lar no temor do Senhor, autoridade que de fato soube assumir em um momento de situação difícil a responsabilidade deles, esta autoridade confiável, apesar de interpelar o menino Jesus, eles guardavam no coração a sua identidade messiânica, e Jesus também confiava neles, claro, porque sendo eles os seus pais escolhidos por Deus, Pai, os seus pais humanos, ele poderia voltar a Nazaré e ser submisso a eles. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor ajude os nossos filhos a entenderem isso. Que o Senhor ajude aos maridos e esposas. Que o Senhor nos ajude como pais para construir nessa sociedade um exemplo que o próprio Jesus deu, a autoridade submissa. No momento que se é necessário, nós estamos cumprindo os negócios do Senhor, mas também ao mesmo tempo entendendo que somos submissos ao Senhor e também podemos ser submissos uns aos outros. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude e que as nossas famílias sejam edificadas sobre o fundamento da autoridade dada pelo Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.